Deu, agora deu. Então, daí eu dando aula para o primeiro período, acho que elas foram muito ingênuas. É. E elas, eu caí, eu fiquei dando aula. Quando eu terminei a aula, elas, gente, elas não me avisaram. Porque quando você põe um slide, você não enxerga o público. Pessoal, é o seguinte, vamos por partes. Em relação ao seminário, às apresentações, que nós fomos até tarde, semana passada, daí nem deu tempo de pedir o feedback de vocês. Então, eu gostaria que vocês comentassem o que foi bom, o que não foi, se vocês têm algum questionamento, alguma sugestão, alguma crítica. O que vocês acharam, como sempre nós temos que pensar na questão da metacognição. O que é a metacognição? É você pensar, né? O que você aprendeu, como que você aprendeu, que caminho que você percorreu, o que foi bom, o que não foi, o que foi relevante. Vamos lá. Quem vai começar a falar? Vamos lá, galera. Prof, Fala, Ana. sobre... Boa noite. Pois não. Sobre, né, a apresentação da criança, eu acho que, assim, o que eu aprendi foi, na verdade, mais que observar a criança, foi entender como que é o meu aprendizado. Confirmar, na verdade, né, que eu consigo entender melhor e aprender melhor quando eu estou observando e eu não faço anotação naquele momento, porque eu preciso primeiro observar. E quando eu fiz isso, uma semana depois, eu sentei para fazer alguma anotação, eu lembrava de tudo, tudo que eu observei naquela criança. Então, é como se confirmasse que o meu jeito de aprender é esse. Então, foi assim, o trabalho foi além para mim, né? Então, acho que isso foi muito importante, porque eu me cobrava muito, né? Que eu falava, nossa, eu anoto as coisas e eu não consigo lembrar. Nossa, eu leio um livro e não consigo lembrar. Mas é que cada um tem um jeito de entender e de aprender. Então, assim, para mim foi muito importante, foi gratificante, não só pela observação da criança, mas a questão do livro também que a gente vai apresentar, que eu consegui aprender mais fazendo o trabalho dessa forma do que apenas escrevendo. Então, assim, isso é uma coisa que se vierem me perguntar daqui a um ano, eu ainda vou lembrar. Então, é isso. Pesquisem sobre a questão da metacognição. A metacognição, hoje, os estilos de aprendizagem também. É muito importante, quando você vai trabalhar com grupos, você trazer. Por isso que eu sempre pergunto: quem tem aula comigo há muito tempo, fala assim, lá vem a professora e indica os tal dos feedback, tá? Mas não é a questão do feedback, é a questão de você pensar como que você aprende, de que maneira que você aprende. Aí tem os estilos de aprendizagem, tem alguns que são mais visuais, outros são mais auditivos, então você, provavelmente, você tem memória a longo prazo. Eu tenho memória a longo prazo. Aliás, a minha memória ela é a longo, intermediário e curto prazo. É muito difícil eu esquecer qualquer coisa. Livros que eu li, eu tenho muitos livros, eu tenho uma biblioteca interessante. Às vezes eu pego aquele livro na mão e eu lembro os capítulos que eu li. Então, isso é importante. Eu vejo hoje que nós temos muitos problemas de aprendizagem, por quê? Porque a pessoa ela não entende como que ela aprende. Como que você aprende?
Igual eu, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, então eu vou na casa de alguém, a pessoa fala a receita, não adianta, eu tenho que escrever a receita. Daí eu faço uma vez, duas, a terceira eu já lembro. Eu não gosto de usar GPS. Dificilmente eu erro os caminhos. Então é questão de quê? De memória e tudo mais. Muito bem, Ana, que bom, que foi bom, né? Quem mais quer comentar? Como é que foi para vocês esse trabalho, essa atividade? É importante vocês falarem desse momento. Professora, para mim foi assim, que nem a senhora falou. A minha forma de aprender é fazendo anotações. A senhora está falando, eu estou anotando, um colega está falando, eu estou anotando as ideias principais, para depois eu pegar e juntar tudo e colocar ali no papel e apresentar. E também o que é bom para nós nessa jornada aí do trabalho é que a gente consegue interagir com o outro, né? Tipo, ouvir o colega, mesmo que seja naquela meia hora de meet, colocar os pontos, eu não gostei dessa parte, tipo, você saber aceitar a crítica, não gostei, vamos fazer diferente. E isso está ensinando bastante a gente com o relacionamento entre pessoas também, sabe? Aceitar a opinião do outro, a ver que a sua opinião, às vezes, não, por mais que você ache que esteja certa, a visão do colega muda, sabe? Você saber aceitar isso também é bem gratificante. Eu estou gostando bastante, estou aprendendo bastante. É claro que às vezes a gente fica meio atrapalhado, meio sem rumo, mas essa junção aí dos colegas ajuda bastante, eu gostei. Tá ok. Uhum. Quem mais quer comentar? Quer comentar, Laucimara? Prof, eu gostei bastante, né? Eu falo que eu sou suspeita, assim, porque eu gostei muito do trabalho. Apesar do nosso trabalho, eu acho que a gente conseguiu discutir muito, assim, todos os casos, todo mundo interagiu, a gente conseguiu realmente entender todas as crianças observadas, né? Eu acho que todos os, né, tanto eu quanto a Neuza, quanto a Ana e o Rafa, a gente conseguiu entender a criança de todos. Mas o que eu, tipo assim, não é bem uma frustração, assim, eu acho que talvez mais uma angústia, assim, eu queria ter observado mais a minha criança, né? Então, eu consegui observar ela um pouco na escola e eu só consegui observar uma semana. E eu fui, assim, com um foco, assim, muito específico e isso foi bom para mim, porque eu já fui com algo, assim, tipo assim, eu acho que essa criança, né, tem essa dificuldade, eu já fui, tipo, com um preconceito assim em relação à criança. E depois, quando eu parei para analisar tudo que eu tinha observado, eu falei, meu Deus, eu fui assim e fiquei tão focada em uma área e eu poderia ter observado as outras questões, né, as outras áreas dessa criança, porque eu fui pensando que essa criança, tipo assim, era uma criança com TOD, né, transtorno opositor desafiador, e eu fiquei muito no comportamento. Quando eu parei para analisar algumas questões, eu falei, eu acho que essa criança tem altas habilidades. Só que eu não consegui observar outras questões que poderiam ter me levado a isso, justamente porque eu já fui tipo, meio que com um preconceito assim em relação a essa criança. E isso me trouxe tipo assim, né, uma certa ansiedade assim, porque eu falei assim, ai, como eu gostaria de estar observando mais criança e me instigou a estar vendo essas outras áreas. Então, eu gostaria de ter tido mais tempo, assim, para a parte da observação, assim. Eu acho que eu fiquei meio... eu provavelmente eu vou continuar observando, né? Então, quando a gente voltar no presencial, porque eu fui, assim, como eu disse, eu fui com um olhar e isso me marcou bastante, porque eu fui com um olhar e eu percebi que a gente não pode ir com esse preconceito, assim, né? Você tem que desprendida de qualquer conceito anterior em relação à criança que você vai observar, para que realmente você possa observar todas as áreas de uma maneira geral, né? Então, mas É que o você tem trabalho que ir em si... vazia. Oi? Você precisa ir vazia, esvaziar. Exatamente. Eu Aham. falo muito que você tem que se limpar, né? Os alunos até
Tem uma turma lá que um dia fez uma brincadeira, né? Postou uma foto minha e escreveu, vai se limpar, né? Um negócio assim. Então, a Fátima, né? Depois eu já te dou a palavra. Então, você precisa se limpar, nós temos que nos limpar. E outra coisa, cuidar, porque às vezes você está indo com muita informação da criança. Então, por que eu estou insistindo em vocês trabalharem a questão da observação? Que isso é um treino. Isso é um treino. É a questão do preconceito. O homem, o ser humano comum, ele tem essa tendência a ter o preconceito, só que nós não. O psicólogo, ele não pode, ele tem que cuidar, ele não pode pré-julgar. Por isso que atitudes radicais, você já se fechar numa coisa, tem que cuidar com isso. Outra coisa, você faz lá a anamnese com a mãe. Então, geralmente, o terapeuta, ele faz a primeira entrevista com a família. Eu não faço anamnese já de cara, eu faço uma pré-entrevista, depois eu vou observar a criança. Porque, às vezes, a mãe, ela vai trazer um monte de informação para mim, e o pai, ou a família, sei lá, quem for participar dessa anamnese, e isso já vai... Quando eu for observar, eu vou estar carregada disso. Eu nunca esqueço de uma criança que a mãe falou, não, ele veio lá de São Paulo. Quando eu li a descrição, por isso que Curitiba é referência. Quando eu peguei aquele documento na mão, é um documento assim, bem vago. Eu falei, mãe, mas onde é que a senhora foi? Lá no centro de diagnóstico e tal. Daí eu falei, né? Às vezes a gente reclama de Curitiba, né? Acha que não tá bom, mas fiquei quieta. Aí a mãe falou, não, lá a professora me ligava todo dia, ele era o capeta, ele era isso, ele era aquilo. E ele não era tudo aquilo. Ele não era. Um mês conosco, ele melhorou já, ele já foi mostrando melhoras significativas. Então, esse é um cuidado que, principalmente nós psicólogos, claro, no dia a dia você é um ser humano comum, mas tem que cuidar com isso, ok? Laucimara, você quer falar mais alguma coisa? Não, prof, eu gostei muito de todos os trabalhos apresentados. Eu acho que todos os trabalhos, assim, foi de uma riqueza muito grande. Eu acho que todo mundo realmente se empenhou e eu acredito que a gente conseguiu realmente atingir o objetivo, né? Foi, assim, um desafio, acho que grande para todo mundo, mas eu acho, assim, que foram trabalhos excelentes, né? Ótimos trabalhos de todos os níveis, assim, então eu acho que foi um aprendizado muito grande, assim, ver a apresentação dos colegas. Então, está todo mundo de parabéns. Obrigado pela sua iniciativa, pelo seu trabalho, foi muito bom. Obrigada, Laucimara. A Fátima, acho que levantou a mão. Fala, Fátima. Eu ia falar do meu aprendizado, né, com esse trabalho. Teve um muito particular, assim, muito pessoal, por um momento da minha vida que eu estava passando, mas sobre o trabalho em si, eu aprendi, assim, a responsabilidade que nós temos nas mãos de realmente cuidar de pessoas, e as pessoas que vêm com os problemas, com certeza vêm da infância, não só do problema, né, mas do ser em si, né, que se tornou na vida adulta. Aprendi muito também com as minhas colegas de grupo, principalmente a paciência delas para comigo. Isso é particular, mas enfim, gostaria de deixar aqui esclarecido. E mais isso mesmo, professora, de como nós adultos trazemos muitas coisas do nosso desenvolvimento na infância, né? É muito interessante e curioso isso.
desde a nossa personalidade, os nossos traumas, né? E algumas atitudes da gente, assim, eu me vejo às vezes fazendo e eu me lembro algumas coisas da infância e observando a criança, eu já imaginei, eu visualizei esse menino que eu observei no futuro com o pai dele, sabe? Então, foi bem importante esse trabalho, com certeza. Ok. Mais alguém quer comentar? Boa noite, professora. Eu gostaria de fazer um comentário. Mais uma pergunta. A senhora está me ouvindo bem? Estou, João, estou. Então, pelo que eu vi aí, as crianças procuram psicólogo, é meio. As mães, na verdade, levam a criança no psicólogo quando identifica algum problema ou a professora identifica no colégio. Mas a criança muito novinha também, eles levam no psicólogo? Ah, Levam. até de zero, não, a partir de 6 meses. Porque muito novinha fica difícil identificar algum problema, né? Tudo vai depender, João. Hoje eu vou trabalhar um pouco isso, que eu vou entrar na vida pré-natal, né, pós-natal, eu vou entrar nesses aspectos. Então, assim, às vezes um bebê já vai para o psicólogo. Bebê? Puxa. Já vai, porque é um outro tipo de trabalho. Por exemplo, uma criança que nasce com uma síndrome, então, síndrome de Down, ou síndrome de Rett, ou tantas outras, né? O manual de síndrome é enorme. Então, essa mãe, ela já vai trabalhar, né? Ela tem que passar por um processo terapêutico de manejo, de como que ela vai. A criança não mama, por exemplo. Ela não pega o seio. Então, às vezes, a própria pediatra encaminha ela para uma terapeuta, tá? Para ela trabalhar essa questão da relação afetiva. Então, não tem idade para ir para um terapeuta. Uhum. Tá? Mas tudo vai depender da situação. Tudo vai depender da situação. Uhum. Então, hoje existem terapeutas. Tem uma menina que foi minha aluna muitos anos atrás. Ela tem no Instagram. O primeiro nome dela eu não lembro, mas o sobrenome dela é Werner. Ela me segue no Instagram. E eu sigo ela também. Ela faz um trabalho já de parto. Ela foi minha aluna faz muitos anos. E eu acho muito interessante, ela é ousada. Tá? Ela é muito ousada, essa menina. Ela faz um trabalho de parto com as mães, ela faz um trabalho de banho, de como dar banho. Outro dia ela filmou um parto de cócoras, né, que a gente fala, tá? E, olha, eu não tenho muito tempo, né, porque o meu tempo é meio complicado de assistir. Então, João, tudo depende da temática. Por exemplo, uma criança que nasce com síndrome de Down. A síndrome de Down, é a síndrome que veio provar como a estimulação precoce, que não é... Estimulação precoce é quando você estimula antes do problema, a estimulação necessária. Então, essa estimulação necessária, olha os Down, gente. Eu trabalho com o menino Down, hoje eu queria morrer de rir com ele. Tudo que eu falava no vídeo, ele repetia. Daí eu gravei um videozinho e eu estava explorando os animaizinhos, eu falava porca. Não, mamãe, não é porca, é a Peppa. É a Peppa, não era porca. Então, eu falei, é a Peppa. Então, ele tem, gente, o menino é demais, ele tem 6 anos, ele é meu, olha, pensa. E então, muita coisa mudou. Nós vivemos num mundo diferente. Uma mãe, ela pode ir no terapeuta se preparar para a gravidez, se preparar para conversar, tá? Eu tenho uma sobrinha que ela e o marido, eles fizeram até curso antes de ter filhos. Eles têm um casalzinho agora. Só que as crianças estão inteligentes demais, né? Então, eu não sei o que vai acontecer. Estão criando dois experts.
Então, é isso. Tá, João? Mais alguma questão? Não, obrigado. Ok. Inclusive, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa faz um tempo que os bebês, eles estão nascendo com estresse já. Com estresse. Bebê estressado já. Então, já começa todo um trabalho aí. Eu tive um caso recentemente, que a mãe me ligou, eu até fui na casa dela. O menino tinha 1 ano, ela foi no pediatra, o pediatra disse assim, olha, o teu filho tem características de autista. Aí ela me ligou meia-noite, apavorada, né? Alguém passou meu contato para ela e tal. Daí eu conversei com ela e fui na casa dela. E qual era o problema daí? Eu fui lá, observei o ambiente que esse bebê estava, perguntei como é que era a rotina desse bebê. Então, em 5 minutos, eu matei a charada. Ela só ficava com ele no colo. Como é que ele ia se desenvolver? Daí eu olhei para ela, eu não vi que o marido estava do lado. Eu falei, amada, você só fica com essa criança no colo? Você só no colo, como é que você quer que ele brinca, que ele se mexe, que ele faz assim? Ela só ficava assim. Aí o pai olhou para mim e disse, eu já falei para ela. Eu falei, pronto, agora eu já arrumei confusão. Mas é isso. É igual colocar criança em chiqueirinho, criança em andador. Daí vai para onde? Vai para a reeducação. Nós vamos trabalhar a questão psicomotora, vai para a reeducação psicomotora. É muito triste o mundo da criança hoje. É muito triste. Tá? Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Mais alguém quer comentar? Então, às vezes, um atendimento domiciliar, você mata a charada. Elisane, pode falar. Oi, professora. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Eu só queria complementar, né, o que as meninas já falaram, que foi bem importante, esse trabalho da semana passada. Acho que todo mundo realmente se empenhou, né, conseguiu desenvolver algo que às vezes, né, estava ali, né, batalhando. E o que foi muito legal é que estava a turma inteira preocupada com Piaget, né? Principalmente na disciplina da professora Ana Cristina, com aqueles resumos que a gente tinha que fazer, com as resenhas. E eu acho que foi um momento que todo mundo teve que ir atrás de Piaget e aprender um pouquinho mais de Piaget, né? Então, foi bem enriquecedor, né? Semana passada, durante acho que praticamente todas as apresentações foi falado sobre Piaget, né? Então, acho que foi algo que contribuiu bastante, não só para a sua disciplina, como também para o nosso trabalho lá da disciplina da professora Ana Cristina. Muito bem, Lisane. Mais alguém? Pessoal, então, assim, no geral, eu também achei os trabalhos excelentes, claro, eu já dei os feedbacks aí para cada grupo, tá? E assim, você quer ser psicólogo? Tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar, tem que estar antenado, mas, no geral, eu achei os trabalhos muito bons, tá? Eu quero dar parabéns para vocês, continue assim, empenhados. O trabalho não é para mim, professora, é para vocês. Eu avalio, eu pontuo, mas a construção é de vocês. E eu deixei vocês muito à vontade, no sentido de escolher teórico, eu não coloquei um trabalho dentro da casinha. Vocês tiveram aí várias possibilidades, ok? Valeu, então, muito obrigada.
E assim, ó, quando eu tenho que dar um feedback, eu dou o feedback. Às vezes o estudante, ele não, às vezes ele não gosta, mas eu estou aqui na condição da formação de vocês. Então, eu não posso passar a mão na cabeça. Eu não estou aqui para ser a professora queridinha de ninguém. Se gostarem de mim, melhor, que bom, mas eu estou aqui. Hoje até eu tive uma reunião com um dos meus supervisores em outros trabalhos que eu faço, e é isso que ele falou. Ele decidiu o professor, qual é o papel do professor? É se preocupar com a aprendizagem do estudante. Então, é nesse sentido, tá ok? Mais alguém quer comentar? Prof, Pois não. sobre seu feedback, eu achei muito válido, assim, em questão das palavras que eu usei, sabe? E isso agregou bastante. E agora a professora comentando sobre o papel do professor, eu lembrei daquele vídeo que a professora colocou do Mário Sérgio Cortella, numa entrevista. Muito bom aquele vídeo, agregou bastante também. Obrigada, Jorge. Obrigado você, prof. É isso. Eu não estou aqui para ir no barzinho, tomar cerveja com aluno, fazer festinha. Não é nada disso. Nós estamos aqui, é muito sério. Formar psicólogo, eu trabalho no curso de pedagogia, eu trabalho no curso de. É muito sério. Vocês vão estar trabalhando com gente. A Camila, eu acho que levantou a mão, é isso? Oi, prof. Eu queria fazer um comentário, mais ou menos também, seguindo o que o Jorge falou um pouquinho, mas sobre a forma com que a prof passou o trabalho para a gente, sabe? Além de todo o aprendizado que cada um teve, né, nessa pesquisa, eu achei muito interessante a forma com que a senhora passou a apresentação para a gente, porque, como você mesmo disse, você deu uma liberdade de criação muito grande para a gente, mas ao mesmo tempo você direcionou a gente muito bem, sabe? Eu acho que de todas as apresentações que a gente teve de trabalho, essa foi em que as apresentações elas ficaram mais limpas, sabe? Mais claras. Tem muitas informações que talvez só enfeite a apresentação e que talvez não se aprofunde tanto. Eu acho que ficou todo mundo seguiu uma linha em que todo mundo conseguiu se basear e elas não destoavam tanto, sabe? Sair de uma apresentação, às vezes, um pouco mais cansativa, indo para um outro lado, e, de repente, uma apresentação super dinâmica, e você fica naquele sobe e desce, sabe? Eu acho que a gente conseguiu manter uma linha em que todo mundo se mantinha no mesmo entendimento, sabe? Todo mundo conseguiu se entender. Até quando era usado outras teorias, você conseguia entender, porque eram os mesmos dados, só mostrando de uma outra teoria. Eu acho que ficou bem limpa as apresentações, sabe? Isso é importante. Esse é o papel do professor. Nós temos lá em Vygotsky, a questão do real, do potencial, e da zona potencial. Então, qual é o papel do professor? É mediar o processo, mas ele tem que dar um caminho. Como é que eu vou ensinar uma criança a andar? Então, dar dar para o acadêmico criar é uma coisa, mas eu tenho que dar uma linha. O Jorge, você está com o microfone ligado? Você quer falar? Desculpa, prof, esqueci de desligar. Não, sem problemas. Então, é isso. O professor tem um papel muito importante. Eu fui ler um artigo essa semana, às vezes eu tiro uns tempinhos aí para ler um pouco, né? Você precisa ler. Sobre a questão dessa proposta do ensino superior, das inovações, né? De dar oportunidade para o acadêmico e trabalhar a prática. Só que você tem que trabalhar a prática e a teoria. E você dá uma linha, né? Mas que bom, Camila, ouvir isso, né? Muito bom. Bom, pessoal, quem mais? Mais alguém? Pessoal, então, eu vou falar do livro agora. Eu não lembro quem estava com dúvida sobre o trabalho do livro.
Então, o trabalho, eu não lembro a data, que eu estou sem a minha agenda aqui. Vocês lembram a data? Vocês sabem a data, né? Eu estou sem... Dia 7. Dia 7 de abril tá aí, né? Tá tudo aí. Senhor, daqui a pouco é julho já. Então, vai ser o mesmo esquema, prof. 10 minutos. Então, é isso que eu vou explicar, tá? Vocês podem usar... eu não vou permitir que passe vídeo nas minhas aulas, sabe por quê? Eu tive um problema numa aula. Daí, não é por nada, porque quando eu fui baixar no YouTube, o YouTube me proibiu. Porque agora tá bem complicado aí, eles estão fazendo rastreamento. Então, antes do YouTube salvar o teu vídeo, ele verifica se tem alguma coisa que não é tua. Então, eu até coloquei lá uns vídeos, pessoal, eu quero que vocês assistam aqueles vídeos que eu coloquei lá no AVA. Eles são fantásticos, aqueles vídeos que eu coloquei hoje lá, que é de um pesquisador, é todo baseado em cima da teoria de Piaget. É lógico que a Alice, eu acho que ele já morreu, eu não lembro dele agora, se ele está vivo ainda. Eu estudei ele um tempo atrás. Aliás, eu dei uma formação um tempo aí, só de Piaget, daí eu trabalhei aqueles vídeos. É lógico que ali não está toda a pesquisa dele, são retalhos, né? São trechos. Mas assistam e procurem, ele tem vários vídeos. É fundamental para vocês aqueles vídeos ali. Outra coisa, como eu estava falando. Então, vocês podem fazer um slide, alguma coisa criativa, um painel. Primeiro, vocês vão falar da biografia do autor. Quem é ele? Ah, professora, tem mais do que um. Então, fala 2 só, ou só um. Por exemplo, digamos que eu peguei um livro de Piaget, o João pegou um livro de Piaget. Aí, o João já apresentou e já falou da vida de Piaget. Eu não vou ficar repetindo o que o João já falou. Eu vou falar, olha, nosso autor é o Piaget, né, gente? Vamos falar certo. Tá? Piaget, e então você só vai complementar. Bom, depois que você falou da biografia, você vai falar das ideias principais do livro. Depois você vai fazer as considerações finais, como eu já expliquei a vocês. Você não utiliza conclusões mais. Existe uma briga dentro dos bambambãs em BNT, né? Na BNT. Então, alguns autores, eles até utilizam conclusão, mas na maioria dos congressos e na maioria nós pedimos considerações finais. Por que considerações finais? Porque nada é acabado. O próprio Piaget escreveu 85 livros. Quando ele chegou na metade da obra, ele falou, ele desabafou, ele disse, as pessoas ficam criticando a minha vida, eu ainda não terminei a minha pesquisa, e ele morreu, né? Se eu não me engano, ele morreu em 85, ele morreu desabafando, porque as pessoas criticavam muito ele. Então, você vai colocar lá as considerações finais e as referências. O que você vai colocar nas considerações finais? O que esse livro trouxe para vocês de aprendizado e o que vocês vão poder aplicar na prática do psicólogo, da vida de vocês. Agora, por favor, gente, é 10 minutos. Vamos melhorar, né? Eu deixei a água rolar, deixei o tempo rolar, porque os trabalhos estavam ótimos. Passar um pouquinho, ir para 15 minutos, aí tudo bem. Tudo bem, eu achei excelente, eu não tenho preguiça, como eu falei para vocês. E quando o trabalho rola, você fica. Eu tenho um professor que eu faço curso, às vezes a gente começa às 9 da manhã, agora parou, né? Porque ele só dá aula presencial. E você termina às 10 da noite. Você nem tem vontade.
de tão bom que é. Então, né, vamos caprichar aí no tempo. Ok? É isso do livro. Alguém tem alguma pergunta? Olha, Professora, João. só um comentáriozinho, meio que eu lembrei de uma coisa engraçada agora. No tempo que eu fazia um curso de eletrotécnica, daí no Sim. TCC, que tinha uma banca lá da Copel para avaliar. Daí Ah, sim. nós íamos lá no boteco tomar um uísque para acalmar, para não Ah, tremer, João, para não tremer na hora. Mas isso é ai, típico, seu João, TPCA, danadinho. né? Oh, mas era uma única solução, né? Ai, Mas, na João. verdade, não lembro se eu acho que o meu trabalho foi um dos piores que teve, porque como que ia apresentar meio embriagado, né? João, e você ainda conta isso, danadinho. Pessoal, quem mais quer fazer alguma pergunta? Tá certo do livro? Ok. Pessoal, então vamos para a aula. Eu coloquei lá o slide da aula 3, que eu não consigo nunca trabalhar direito esse slide, e coloquei novamente todos os artigos lá, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, prof. Eu coloquei lá novamente todos os artigos para vocês não esquecerem aí de lerem, né? Quem não leu ainda. E eu gostei bastante que muitos grupos fizeram já o uso desses artigos. Então, isso é muito bom. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, tem os artigos, assistam os vídeos lá que eu coloco, tire um tempinho para dar uma olhada no AVA, não deixar as coisas para a última hora. Professora, Pois não? eu queria fazer uma pergunta sobre um dos vídeos lá. É que é um vídeo só, né? Mas tá separado. Enfim, quando eles retratam sobre o bebezinho com o seio da mãe, dessa importância, eu não entendi direito. Eles quiseram dizer que tem muita importância, mas não explicaram a qual, assim, a conexão em si mesmo. É que, na realidade, aquele autor, ele trabalha Piaget. Ele fez a pesquisa dele é mais baseada na. Ele até faz, se eu não me engano, porque eu não vou lembrar de todos os vídeos dele, às vezes ele faz referência à questão do próprio Freud. Mas eu vou explicar de Piaget e Melanie Klein, né? Que eu tenho formação em Melanie Klein e Piaget, Freud também, mas é Melanie Klein. Então, ele vai fazer referência. O que o Piaget coloca em questão do bebê? Ele vai falar da questão sensório-motora. Então, o bebê, ele é pura percepção. Então, esse contato com a mãe, esse estar aqui, e ele vai trabalhar o quê? A percepção. Freud vai falar do quê? Da questão oral. Então, o alimento, ele não é só a questão que a criança está matando a fome, mas ela está começando a ter contato com o outro, ela está começando a construir, a ampliar seus reflexos. E a Melanie Klein, ela vai colocar a questão do seio bom e do seio mau. A teoria da Melanie Klein é muito interessante, ela traz uma explicação, ela traz também uma outra explicação sobre a construção da inveja e do ciúme aos 3 anos, quando a criança começa a construir a questão dos ciúmes. Então, o seio bom, o que é o seio bom? Aquele que acalenta, não aquele que só dá o mamar. Então, tem mãe que vai lá, né? Ela não senta num lugar, ela não se acalma, ela já pega a criança e já põe aqui no peito, ela não cria um clima.
Então, é isso, é muito importante a amamentação. O leite é importante, o leite materno, isso já não tem nem o que discutir, mas é muito mais o momento. E quais que são, tipo, as consequências se o bebê não tem muito contato com esse seio materno? Ele já começa a ter problema de vínculo. Aí você pode ler um pouco Isadora de Vinigotti, quando ele coloca a questão do vínculo. Porque esse é o primeiro vínculo que ele vai fazer com a mãe, com o mundo. Como que eu quero um adolescente que não teve vínculo afetivo na infância? Aí eu quero que ele seja uma pessoa amorosa, uma pessoa com vínculo. Então, o vínculo, ele começa já perpassando por toda essa fase. Então, amamentar, quando que tira a amamentação? Aí depende do teórico, depende da situação. A minha mãe amamentou nós todos, até os 2 anos. 11 filhos. Só o último que não queria amamentar. Tá? O último não quis. Mas, então, e você vê, e ele é diferente de nós. Ele é mais secão. Nós já somos mais afetivos, mais derretidos. Não que ele não seja uma pessoa querida, meu irmão, mas ele é mais secão. Entendi, prof. Obrigada. Tá bom? Vamos lá, então. Oi, quem mais? Outra pergunta. Em relação à amamentação, nesse momento, e a mamadeira, se ela é complemento, como é que funciona? Tendo o mesmo momento, o calento, em relação ao vínculo. A alimentação, ela tem que ser um momento afetivo. Não interessa a idade. E aí, eu penso que o mundo moderno, vocês podem ler o livro do Henrique Henris, é o mundo moderno. Eu terminei de ler faz pouco tempo. Ele coloca muito essa questão do mundo moderno. Aí a questão, assim, de substituir ou de complementar a mamadeira, tem que ver a questão do pediatra. Mas também aí entra a questão do vínculo afetivo. Porque a alimentação, ela tem uma coisa afetiva. Por que você, quando você vai na casa de alguém, ou as pessoas te oferecem um café? Ai, vem aqui em casa, vamos tomar um café. Isso é uma maneira de você dizer assim, puxa, mas eu gosto da Ana, eu gosto da Isadora, eu quero que... Entendeu? Então, isso é uma relação afetiva. E assim, às vezes, nós criticamos muito o povo brasileiro. O povo brasileiro é muito afetivo. É muito afetivo. É muito difícil você ir na casa de um brasileiro e ele não te oferecer alguma coisa. Nós temos uma relação afetiva. O brasileiro, ele é afetivo. É um dos povos que mais se ajuda. Tirando os japoneses. Só que eles são frios, né? Tem uma outra... Daí já tem uma outra questão, uma outra cultura aqui. Então, é uma relação. Quando a criança chega da escola, que não é o caso agora, né? E que a mãe está esperando ela com alguma coisa, com uma jantinha, aquilo ali é uma relação afetiva. O que uma mãe oferece para o filho? A primeira coisa que ela oferece. Eu tenho uma amiga que é a coisa mais engraçada, o filho dela mora no interior.
Daí ele avisa para ela assim, 15 dias antes que ele vem. Daí ela começa. Ah, eu vou lá no mercado municipal, porque ele gosta de comer o empadão que tem lá. Ela começa, sabe? Então, é isso. Por isso que eu sou a favor das escolas voltarem a ter as tias, as merendeiras, que faziam a comida na escola. Hoje não, a maioria das escolas são terceirizadas, então é aquela coisa. Né? Vocês podem ver até dentro da Uniandrade, agora eu estava lembrando da cantina da Uniandrade, né? Tenho saudades. A Gi, por exemplo, lá da Uniandrade, né? Ela é a tia da cantina, dá o chazinho, daí vai o aluno lá chorar, dá aguinha, né? Então é isso. Respondi a tua pergunta, Gleici? Sim, sim. Alguém Obrigada. mais levantou a mão? Fui eu, prof, que levantei a mão. Pois não, Jorge. E crianças que se amamentam até mais tarde, por exemplo, até os 5, 6 anos de idade? Ah, daí é complicado. Aí complica. Outro dia eu vi uma cena dessa. Porque daí, se nós entrarmos na questão da psicanálise, nós vamos adentrar na questão da fase oral, e esse rompimento. Então, aí complica. Porque daí não há um rompimento, né, professora? Não há. Não há uma poda, né? Não, aí complica. Daí já não é mais, é uma relação de dependência. Isso que eu ia comentar, uma relação de dependência. E a questão de que Freud explica que o primeiro amor do homem é a mãe. Como é que acontece essa poda? Porque quem poda isso é o pai, certo? Olha, na realidade, esse rompimento não existe. A questão do vínculo, porque a mãe, ela né, pessoal, a mãe, a questão do cordão umbilical não existe, eu vou cortar o cordão umbilical, não existe emocionalmente isso. Não existe isso. E assim, ó, eu já trabalhei com crianças adotadas. E ele sempre quis conhecer a mãe biológica. Por mais que a mãe adotiva era uma super mãe. Porque existe uma relação muito forte. Lógico, nós temos casos de mãe que abandonam, que largam, mas não existe Aí entra a questão da relação semiótica. Simbiótica, quer dizer, a relação simbiótica. Não existe. Quem tem filhos sabe. Eu sei disso porque eu aprendi muito com a minha mãe. E quando eu saí de casa, porque eu morei com a minha mãe até os 30 anos, e eu e a minha mãe, nós éramos muito companheiras uma das outras. Tanto que eu casei, vim embora, ela sofreu muito, a minha mãe sofreu, e eu também. Eu ligava para minha mãe todos os dias. Naquela época, o telefone era caro, né? Era uma briga, eu e meu marido. E era a coisa mais engraçada. Eu ligava, eu sentia, e ela sentia as coisas. Quem é mãe sabe disso. Não dá uns frios na barriga? Né? Às vezes a criança está lá na escola e a mãe dá aquele frio na barriga. Meu filho não está bem. Toca o telefone, a criança estava com febre. Então, isso é. Eu lembro de um CMEI que eu trabalhei, que eu cheguei no CMEI 12:30, e tinha uma criança queimando de febre, ninguém, né? Deixa os detalhes para lá. E quando eu estava socorrendo a criança, a mãe estava atrás de mim. Eu falei, o que a senhora está fazendo aqui? Eu senti que meu filho não estava bem. Estava queimando de febre por pouco que não dá alguma coisa na criança.
Então, essa relação é uma relação, né? Daí tem toda a teoria da Melanie Klein, que ela vai explicar, principalmente aos 3 anos, que entra a disputa do pai, da mãe e da criança. Aí aqui começa a construção do ciúme, da inveja, segundo Melanie Klein, aos 3 anos. Não tem criança tem irmão que vai lá e caceteia o outro do nada. Do nada. Porque entra a questão da inveja. Fátima. Professora, uma curiosidade apenas, não sei se é essa mesma autora que fala sobre que momento que a criança pode desenvolver o complexo de Édipo. É o Freud, né, que explica. Tá? O complexo de Édipo é no Freud. Né? A partir dos 3 anos já começa essa construção. Tem a ver com a amamentação também? Tem. A questão do complexo de Édipo já começa lá, desde bebezinho, só que é uma construção. É uma construção. E existe, sim, o desejo. Existe o desejo entre a mãe e o filho. Existe o desejo entre o pai e a filha. Existe. E como se identifica? Tanto que existe fatos, né? Fatos que o pai transa com a filha. E a mãe transa com a filha. Mas aí não vai para um lado mais de psiquiatria, essas coisas assim, demência? Não. É uma patologia dentro da psicanálise. Tá? Então, por exemplo, tem moças que quando vão namorar sofrem, o pai fica... Claro que não houve... existe o ato, existe o fato e existe o desejo. Nem todo desejo se transforma no fato. Mas saiu recentemente numa televisão aí, que eu não lembro qual foi o canal, que a mãe casou com o filho. É uma coisa meio complicada, né? Mas Professora, mas você constrói a partir até do nascimento. Mas aí ele fica, até um certo período da vida da criança, ele vai construindo. Daí ele fica no subconsciente. Mas de quando que aflora isso aí? Que idade? Não tem idade? Ou... A partir dos 3 anos, daí vai dependendo. Ela começa a ficar mocinha, daí vai entrando na pré-adolescência, vai ficando uma moça. Mas o que aflora esse sentimento? Algum episódio, algum evento, alguma coisa? Ou é natural? De repente ela vê o pai com a mãe, ou a mãe com o pai, ou com outra mulher, e sente ciúmes, e aí entra daí começa, porque isso tem que ser trabalhado, veja bem uma coisa. Mas é mais em criança ou mais em adolescente, adulto? Depende. Por isso que existe a pedofilia. No filme lá do Freud, naquele filme lá, ele mais que aparece é quando ele tá bem já adulto, né? Que ele fez lá um boneco lá da mãe, né? Pelo que eu percebi. Eu não lembro qual é o nome do filme. Alguém poderia me lembrar o nome do filme que a gente assistiu? Do Freud? Mas hoje, João, as coisas estão muito precoces. Quando Freud escreveu essa teoria, foi lá atrás. Foi num outro tempo. Hoje as coisas estão muito descaradas. Muito afloradas. Tem muitas crianças assistindo cenas que não são para elas. Oi, Fátima. Hoje em dia, esse complexo de Édipo, no caso, seria os abusos, né, sexuais, né? De pai para com a filha, de mãe para com o filho. Exatamente. Então, na verdade, então, o pai está se aproveitando da situação para cometer aquele delito, né? A criança... A gente não tem como julgar, né, João? Cada caso é um caso, tem que verificar. Nós, psicólogos, nós não temos como julgar. Dizer, o cara é um bandido, o cara... Não, existe um problema emocional ali. Tem que ser avaliado, cada caso é um caso.
Aham. Ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguém levantou a mão? Ah, o João. Não, o João já foi. Acho que deu. Pessoal, vamos lá ao slide. Não sei se eu consegui. Ai, não, eu nem apresentei ainda. Vamos à aula. Pessoal, hoje eu só vou dar mais 15 minutos de aula, tá? Porque como eu me estendi muito na última, senão eu vou levar uma bronca. Eu fui até às 11, né, aquele dia. Ih, não está querendo permitir. Vamos ver se ele vai abrir. Vocês estão vendo o slide? Sua tela, prof. Acho que tem que abrir aí o PowerPoint. Já abri, mas ele não... Na barra de tarefas. Oi? Está aparecendo a sua área de trabalho aí. Talvez esteja na barra de tarefas. Vamos começar tudo de novo. Ai, tomara que ele me permita. Ele está bloqueando aqui. Ô, danado. Reprodução. Então, quem mais quer fazer alguma pergunta aí? Ele não está, ele está negando aqui para mim a apresentação. Mas que coisa. Pessoal, mas então eu vou comentando aqui, que eu não vou perder mais tempo, porque eu também não vou poder ir muito longe aqui. Como é que tá essa... Ela tá, bloqueou. Então, eu vou comentando aqui rapidamente. Então, nós vamos trabalhar aqui nessa aula a questão afetiva, né? A questão afetiva. Tá? A questão afetiva. O que são as questões afetivas? É a questão emocional. Então, nós vamos ter lá o aspecto afetivo, o aspecto social e o aspecto emocional. E também o aspecto psicomotor. Aonde que perpassa a questão do aspecto afetivo? A questão da autoestima e da autoimagem. Então, quais são os estímulos que essa criança recebe? Que ambiente que ela vive? Por isso que quando perguntaram assim, mas com que idade que o psicólogo entra em cena? Depende. Às vezes o bebê, você tem que ir lá ver que ambiente que ele tem. Ele tem um quarto que, meu Deus, é tanta coisa. A pior bobagem que uma mãe pode fazer é comprar um monte de brinquedo e coisa arada para bebê. Não, quanto mais limpo o quarto, dá um brinquedinho, dá outro, você vai aí estimulando essa criança. Outra coisa, a autoimagem que ela vai formando de ti. Então, adultos inseguros, adultos com problemas de relacionamento, adultos que têm dificuldade de se relacionar, que qualquer coisa cria um caso, vem tudo lá de baixo. Vem tudo lá da relação que ela tem. Então, nós vamos trabalhar aí, a questão aí da autoestima e da autoimagem, tá? E a dimensão afetiva. Nós temos ali Vygotsky, Vallon e Piaget. Então, Vygotsky vai trabalhar o quê? Que essa construção afetiva você vai construir através do quê? Através do meio, através dessa relação que essa criança tem com o meio, tá? Que essa criança tem com o meio, essa relação. A Piaget já vai dizer assim, essa relação do sujeito com o objeto.
que a afetividade, ela está ligada com o quê? Com a ação desse sujeito sobre o objeto. E Vallon já vai falar do quê? Do movimento. Afetividade é movimento, afetividade é ação. Freud, o que é a afetividade para Freud? É a pulsão, tá? É a pulsão. Pois não, Fátima? Não, a Fátima saiu da reunião. Ok? Aí eu vou ter aqui a questão de Freud, a relação divergente e convergente, que vocês têm lá no slide, quem puder acompanhar depois. Então, o que é essa divergência e essa convergência? Nós estamos sempre na divergência e na convergência. O homem é um ser complexo. Ele diz não e queria dizer sim. Ele nega a si mesmo. Eu não vou adentrar aqui nos mecanismos de defesa, mas a transferência, a sublimação, a negação. Tem pessoas que negam a sua própria existência. O que foi tão forte lá na infância que a pessoa está negando? Ah, tá bom, o Jorge, querido, que dó. Então, a importância da família. Ah, nós temos que ter aqui qual é o papel da família. E aqui eu trago, né, alguns slides ali sobre a questão da escola, o papel da escola. Essa parceria é fundamental, colegas, entre família, sociedade e escola. Família, sociedade e escola. Qual é o papel da sociedade? Hoje eu fui caminhar de manhã cedo, eu perguntei para minha colega. Que valores que essa sociedade está passando para as crianças? Que valores são esses? Que homem é esse que eu estou formando? Que sociedade é essa? Que escola é essa? Como é que essa escola está desenhada? Hoje eu fui levar um negócio numa casa e a menina olhou para mim assim: Ô Edi, ela tem 7 anos, você pode me ajudar numa coisa? Eu falei, o quê? Porque eu estou assistindo todas as aulas na TV Paraná, todas, está aqui o meu caderno, e a minha professora está dizendo que eu não estou assistindo as aulas. Eu falei, bom, então ela deve estar dando aula ao vivo. Pois é, mas aonde? Que eu já procurei no YouTube. Santa ingenuidade. Eu falei, mas a tua professora passou o link? Não, e ela é bem exibidinha, sabe? Ela fazia assim. Agora, eu estou há 1 mês assistindo às aulas na TV Paraná. E ela bem autônoma com o caderno dela, né? Cheia de propriedade. Eu falei, tu tens que ligar para a sua professora, provavelmente ela está dando aula no Meet também, né? Porque agora o governo exigiu, né? Tanto da prefeitura, principalmente do estado, os professores entrarem ao vivo, porque se prolongou muito, né, esse afastamento. Aí ela me mandou um recado que agora ela sabe o que é o Meet, que ela já entrou no Meet, e que ela já está assistindo o Meet. Então, veja bem, esse é o papel da escola, né? Dar essa autonomia. E agora, cada vez mais, ela está se virando. Uma menina de 7 anos, ela está se virando, ela está estudando. Então, qual é o papel da escola? É trabalhar essa parceria, né? Ter metodologias educacionais, ter um PPP, um projeto político-pedagógico, a questão do currículo, a concepção de inteligência, a concepção de mundo, de valores.
prestar atenção nisso, é ter esse contato aí com essa criançada aí e trabalhar a questão aqui de valores. Ah, uma outra coisa. Não sei por que isso aqui está entrando. A questão das escolas inovadoras e das metodologias ativas. Pesquisem sobre escolas inovadoras. Nós temos a Escola Âncora, Carambola, Emília Regis, e tem tantas outras escolas aí com alternativas diferenciadas. A questão das teorias interacionistas. Qual é a proposta das teorias interacionistas? Vallon, Piaget e Vygotsky. Qual é a proposta? É trabalhar com situações, problemas, é trabalhar com a autonomia das crianças. Outro dia eu tive aula de finanças com uma criança de 8 anos. Você não aplica dinheiro em bolsa de valores? Eu falei, mas o que é isso? Ela aplica a mesada dela. Eu tenho uma menina que eu atendi há muitos anos atrás, há muitos anos, e o pai e a mãe davam mesada para ela, e ela guardava a mesada. Quando ela tinha 15 anos, a mãe descobriu que ela tinha comprado um terreno. Então, veja bem, eu estava lendo uma entrevista com o Paulo Guedes, e ele estava colocando isso. Ele estava se perguntando, será que as escolas, elas realmente, elas estão trabalhando a vida real dessas crianças? Porque do jeito que o planeta está indo, cada vez mais essas crianças precisam cedo aprender a se virar. Se nós pensarmos em termos de empreendedorismo, quem é que construiu o mundo? Quem é que construiu? Se você estava passando na Ouro Fino, naquela rádio, acho que é Ouro, não sei se é, tem outro nome. É a história de cada bairro. Foram pessoas que desbravaram o Jardim Social, desbravaram a SIC. Pessoas que começaram sem nada, com a cara e com a coragem. E aí agora, ofereceram o mundo pronto para essa meninada, né? Tá difícil. Tá difícil para essa meninada se mexer. Aí entra o quê? Relação professor, aluno e família. Que tipo de relação é essa? Se ainda nós assistimos atitudes que Freud criticou muito a escola. Ele dizia que a escola era castradora. Leiam Foucault. Foucault é muito real. Foucault traz a questão da escola de uma maneira muito real. A criança sendo humilhada, sendo acuada. Prof, desculpa. Então, tudo... Qual que é o nome do autor? Qual que é o nome do autor? Foucault. Tá. Você, eu não lembro, Foucault, ele fala do papel da escola, da questão, eu vou trabalhar um pouco, isso aí mesmo, ela colocou aqui, se escreve Foucault, tá? Então, eu vou trabalhar Foucault com vocês quando eu entrar na adolescência. Eu vou trabalhar um pouco de Foucault com vocês. Então, Foucault é muito real, ele fala da questão da violência. Se você aprendeu a ser violento, outro dia eu fui dar uma palestra sobre o ser mulher e alguém me perguntou na palestra, se uma criança vê o pai violentando a mãe, ele vai repetir a cena, sim ou não? Depende.
mas aquilo vai ficar marcado para sempre. Há muito tempo atrás, eu atendia lá em Santa Catarina. Eu atendia no SUS faz muitos anos. E eu não sou muito de atender a terceira idade. Eu vou até a fase adulta, mas eu prefiro criança e adolescente. E eu atendendo, essa mulher vinha atrás de mim, ela tinha 60 anos na época. Batia na porta, não, eu quero que a senhora me atenda, me chamava de senhora, eu era uma menina, isso era nos anos 90, sei lá, 94, 95. Eu falei, eu disse, eu não quero, eu não vou atender a senhora. Não, mas você tem que me atender, porque falaram que a senhora é boa, não sei o quê. E eu tinha grupo de HIV, eu tinha grupo de grávida, eu estava cheia de coisa, aquela mulher me infernizava a vida. Eu falei, tá bom, eu vou atender a senhora. Então, já que a senhora quer, só que a senhora vai se arrepender. Aí, comecei a atendê-la. Foi uma sessão, foram 2. Olha a história dessa mulher. Olha que história mais para escrever um livro, gente. Escrever um livro essa história. Ela, quando ela era moça, lá no interior de São Paulo, ela ia casar com um rapaz, só que a família não queria que ela casasse. A família afastou ela desse homem, ela casou, foi ter a vida dela, e ele casou e foi ter a vida dele. E os dois ficaram viúvos e se reencontraram. E foram viver aquele amor que eles não tinham vivido lá atrás. Olha só o que aconteceu. Daí, ela tinha uma coisa muito forte com o pai desse senhor já. Tinha um porta-retrato na sala. E ela odiava o sogro dela, que já tinha morrido, porque foi ele que rompeu. Aí nós trabalhamos tudo isso e tal. E ela, na realidade, ela me procurou porque ela tinha uma dor nas costas. E alguém falou para ela que eu ia curar ela da dor nas costas. Eu falei, a senhora tem que ir no fisioterapeuta. Ela falou, não, eu já fui em tudo que é médica. Ela tinha uma condição boa e tal. E eu nem podia atender ela pelo SUS, né, naquela época. Mas, né, a gente sempre abre uma exceção. Aí foi uma sessão, foram 2, foram 3. Bom, resumindo. Quando ela era criança, o pai dela amarrava ela numa árvore e batia nas costas dela com varinha de marmelo. Veio toda essa cena, olha, foi um trabalho para mim. Foi uma coisa de louca, eu estava sozinha, porque eu, dentro do psicodrama, dependendo daquele conteúdo que o paciente traz, às vezes você precisa de alguém na ponta para te ajudar. Então, ela se libertou daquela dor, gente. Ela nunca mais teve dor. Então, pense quantos anos ela carregava uma dor nas costas. Às vezes até o pai vai lá, né, aperta a criança. Ela aperta aquela criança, vai lá e faz assim. Vai 1 ano, vai 2, vai 3. Um belo dia, não sei o que canaliza lá no inconsciente, essa criança começa a ter dor no braço, vai no médico e não tem nada. Daí nós vamos entrar onde? Na terapia de Reich, que vocês não têm, que são as terapias corporais. Reich traz muito bem essa questão do quê? Das coraças. Nós temos muitas dores que são psicossomáticas. Antes de vocês eu dar aula, eu estava atendendo uma moça, né, que ela está com enjoo, mas é enjoo psicossomático, né? Ela está engolindo coisas aí. Ok, meninada? Mais alguma pergunta? Na próxima aula eu tenho que terminar esse slide, que toda aula eu começo e não termino, né? Pessoal, mais alguma questão? Professor, uma pergunta sobre o livro lá do Michel Foucault, é o Corpos Dóceis que você está referindo? Não, ele tem alguns que ele fala sobre a escola mesmo. A escola, tá. Não seria esse.
Tem os que ele fala sobre a escola, sobre a violência. É que eu não vou lembrar agora. Mas ele tem uma infinidade, né, de livros. Ele fala muito sobre a violência. Por que dessa construção? E assim, quando você lê Foucault, você pensa que ele estava prevendo esse caos aí social que nós estamos vivendo em termos de violência. Não estou falando da pandemia, da violência. Tá? Pessoal, mais alguma questão? Como é que foi a aula para vocês? Alguém tem algum comentário? Tá tudo certo? Alguém quer dar algum feedback? Boa, pena que é pouco tempo. Hoje eu vou encurtar, gente, sabe? Porque eu tenho que trabalhar. Eu estou com uma situação aí de uma pessoa que eu tenho que resolver ainda, bem grave. Pessoal, eu vou parar a gravação, tá? Mas eu prometo que semana que vem eu me estendo.